Olá, pessoal, tô voltando aqui. Olá, vou esperar o pessoal entrar. Hoje a gente vai conversar com a doutora Renata Scatena. Olá, Neide, tudo bem? Oi, pessoal, ela chegou, a Renata chegou. Deixa eu ver se ela me manda aqui o pedido para entrar. Pronto, agora deu certo. Meus queridos, vocês me desculpem, aí no problema de conexão, agora vai estar tudo certo, tá bom? Ela tá entrando. A internet essa hora fica, né, cheio de lives e Agora todo deu. mundo usando. Ah, agora deu certo. Deixa eu te Tudo ver bem? aqui. Tá me Você tá... vendo? Tô te vendo. Ah, para mim tá entrando aqui, tá conectando. Eu tô te ouvindo agora. Rê, tá tudo bem, querida? Tudo jóia, graças a Deus e você. Também, também. Que legal te receber aqui. Quanto tempo que a gente não se encontra pessoalmente, né? A Verdade, né? Renata, a Renata é uma amiga querida da faculdade, casada com outro amigo querido ortopedista também. Manda um beijo para o seu marido. E a gente estudou juntos lá em Santos, enfim. E agora a gente se reencontrando aqui no mundo virtual, né? Eu É, fiz uma live outro dia com o Lamano, no pediatra também, eu nosso vi, bem amigo. legal. Ver se dá para Foi matar super a legal. saudade. Pois é, a gente consegue matar a saudade. Rê, tá me ouvindo? Você tá assistindo? Alô? Rê? Caiu? Olá? Peraí, deixa eu ver se ela pede para entrar de novo aqui comigo, pessoal. Ah, pronto. Pronto. Olá, vamos ver agora se ela entra. Acho que agora. Oi, amor. Ai, que Agora contente, tá me melhor. tiraram da live. Te tiraram da live. Tudo bem, eu fiz com a Isabela Camargo, passei o carão de cair e ficar só ela na tela, acredita? Foi um vexame. Quase me enfiei embaixo da mesa. Mas deu tudo certo, ela foi super paciente, caiu duas vezes. Legal, Fê. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, principalmente para falar sobre esse tema que é tão importante, relevante. Eu vejo que realmente os pais estão precisando aí de um suporte, de uma orientação, e não está fácil para ninguém, não é mesmo? Pois é, a gente. Acho que esse é um tema que não vai ter fim, né, Rê? Assim, eu acho que a gente fala e nunca mais vai cansar de falar sobre esses desafios, né? Então, eu queria que você começasse, né, falando para a gente aí, Rê, assim, da importância, né, desse desenvolvimento aí psicomotor na primeira infância, né, e de que forma que esse meio ambiente interfere em tudo isso. É muito, muito. Eu adoro falar sobre isso, até porque é um tema que muitos se tem descoberto recentemente. A neurociência vem avançando muito nesse aspecto. E recentemente a gente teve um novo conceito, que é a epigenética, que antigamente a gente acreditava que nascíamos assim, era 100% a nossa carga genética, e hoje a gente não sabe que não é isso. Que o meio Uhum, ambiente interfere também na característica que essa criança vai desenvolver aí ao longo dos tempos, né? Então a uhum, gente que hoje o ambiente é capaz de mudar o nosso DNA. Então, uhum, tudo que a gente passa, todas as experiências que a gente vive, que a criança vive, ela consegue levar isso para frente, então ela consegue potencializar a carga genética já positiva, mas a gente consegue também trabalhar em questões que não, de repente, você não tem uma genética favorável, mas se você tem um ambiente favorável, você consegue potencializar tudo isso. Isso é muito legal. Ô, Rê, eu tô E recebendo umas mensagens aqui, amor. Só vou te interromper um minutinho, porque estão mandando mensagem aqui pra mim de que você tá travado, tá com a imagem travada. E realmente pra mim também tá, mas eu achei que fosse só a minha internet. E tá todo mundo comentando isso. Pessoal, vocês estão me vendo normalmente? Você tá no Wi-Fi?
Tô no Wi-Fi. Então, eu não sei se é sinal, se é problema da conexão da tua internet, eu não sei por que que a tua imagem tá travada. Tá Peraí. travada. Será que é melhor tirar o dados Eu e deixar acho. só no Wi-Fi? Sabe o que que eu acho melhor? Você sair e entrar de novo. Vamos tentar? Eu Peraí, vou ó. continuar aqui na live, Eu, tá? eu só saí, tirei o dados. Vê se melhorou agora. Não, tá travado ainda. Tá Vou travado sair. assim. Meu amor, sai aí você pede para entrar de novo. Acho que vai ser melhor, tá? Tá, eu já volto, pessoal. Ninguém sai daí, pessoal. Pronto. A Renata estava falando então aqui pra gente. Obrigada, pessoal, que está respondendo aqui, que a minha mensagem, que a minha imagem tá ok, né? Esse horário, assim, é o horário que a gente consegue pegar mais pessoas em casa para poder assistir as lives que a gente está fazendo. É o horário que a gente tem uma audiência bacana, mas infelizmente a gente tem tido esses problemas com a internet, dá super para entender, né? Tô liberando aqui de novo a Renata, tá aqui. Ótimo, como eu estava falando, depois do carão que eu passei com a Isabela Camargo, que eu caí 2 vezes da internet, tudo pode acontecer. Agora sim, te vejo piscando, linda. Tá bom? Se você se mexe, tá ótima. Continua falando pra gente, então, Rê, da epigenética. Então, a epigenética é isso, é a capacidade que o meio ambiente tem em modificar, inclusive, as alterações químicas do nosso DNA, e isso é muito positivo por um lado, então, porque se a gente já tem uma carga genética negativa, a gente oferecendo condições positivas vindo do meio ambiente, a gente consegue mudar isso, mas Uhum. também negativa que se a gente tem um ambiente não favorável, a gente cria uma situação com impacto muito importante no crescimento e desenvolvimento da criança. E lembrar também que o crescimento da criança, hoje a gente considera muito os primeiros 1.000 dias, que é o período que vai da gestação, do início da gestação, até hoje a gente sabe que há algumas características pré-concepção da futura gestante interferem também em algumas questões do crescimento saudável do feto, e é o Uhum. período que vai da concepção até 2 anos. Então, a gente sabe que os primeiros 1.000 dias são cruciais, são decisivos, é uma época que a criança se desenvolve muito, o cérebro dela está se formando, E e esses é o 1.000 dias, momento para quem tá com preguiça de fazer conta, dá até que idade? de 2 anos. Até 2 aninhos, tá. gestação, Tá, 40 semanas de gestação, mais 2 anos. Então, tá, a gente fala em primeira infância, 6 anos, tá. é muito importante, mas esse período específico, que são esses primeiros 1.000 dias, eles têm um impacto muito importante. Então, a gente fala, se tivesse que fazer um grande investimento na vida do seu filho, não é fazendo Harvard, Poupança. na MBA, é investir na primeira infância. Legal, legal. Teve até um prêmio Nobel em 2000 do James Heckman, que ele conseguiu provar econômica e financeiramente todos esses benefícios. Então, Uau! hoje tem se discutido muito isso, intervenção precoce, prevenção, porque a gente sabe que é um investimento num curto espaço de tempo, mas que lá na frente traz ganhos inúmeros em todos os âmbitos. Então, é extremamente fascinante falar sobre isso. Nossa, que bacana você falar disso. E aí eu vou aproveitar e vou mandar um beijo aqui pro meu pediatra das minhas filhas, o nosso amigo Fernando Lamano, que está aqui na live. Um beijo. E ele me ensinou isso muito bem. E eu investi pesado nos primeiros 1.000 dias. E acho que graças a Deus por isso eu tenho 2 baixinhas que estão indo super bem aí, graças a Deus. E você vai poder dar aí seus depoimentos, não só como pediatra, mas como mãe, porque a Renata, pessoal, com essa carinha de novinha, ela tem 3 filhos, não é isso? Exatamente. Então, estou sentindo na pele o que é ser mãe nesse Quantos momento de anos estão pandemia. os seus, Rê? A Luísa está com 9, o Lucas com 5 e a Beatriz com 3. Quer dizer, tem para todos os gostos.
Ai, que Tá tudo maravilha. Então, conta pra assim. gente, conta pra gente uma coisa. As crianças, então, elas estão mais próximas dos pais, né? E aí, a gente tem isso, muitas pessoas estão curtindo mais esse momento mais próximo, que estão até descobrindo coisas que, eu confesso que aqui em casa eu ouço umas coisas que eu falo, nossa, elas já estavam nessa fase e eu não tinha nem percebido, né? Tá caindo as fichas agora. E de que forma as crianças elas aprendem com o nosso comportamento? Isso é super importante. Esse ponto que você tocou é muito importante, porque a gente consegue até, parece que, enxergar eles crescendo, né? Você olha e fala, gente, como eles estão crescendo mais rápido. Isso até o crescimento físico. Mas tem Uhum. um desenvolvimento que não é visível, que é o desenvolvimento da inteligência e das habilidades emocionais, que a gente também precisa se preocupar. Talvez nesse momento é algo que a gente pode fazer muito pelos filhos, principalmente porque a gente está muito próximo agora. Então, é um momento que a gente está ali acompanhando o dia a dia e a gente consegue ter essa percepção. Até porque a gente sabe também, pela neurociência, que as crianças aprendem pelos exemplos, muito mais pelo que elas veem do que pelo que elas ouvem, pelas nossas orientações. Tudo isso por quê? Pelos neurônios espelhos. Né? Então, a gente tem lá no nosso cérebro alguns neurônios altamente especializados que mostram e comprovam que realmente as crianças elas aprendem pela imitação do comportamento que ela está vendo nos pais. Então, é muito importante a gente aproveitar esse momento de proximidade, de conexão e falar com as crianças sobre os sentimentos. Então, não é deixar eles alienados do que está acontecendo, mas é um bom momento para a gente trabalhar bastante a questão das habilidades emocionais, que às vezes ficam para trás. Né? A gente fica super preocupados em saber se as crianças já estão lendo, se elas já estão escrevendo, se elas sabem o que é o triângulo, se elas sabem o que é o verde, o amarelo, o vermelho, mas às vezes a gente não tem como dimensionar, é mais subjetivo, né? Como que será que está a inteligência emocional? Como será que meu filho está lidando com as frustrações? Então, será que como que ele se sente? Ele sabe verbalizar, ele sabe falar? E a inteligência emocional ela é muito subjetiva. Então, é um bom momento para os pais trabalharem todas essas questões com as crianças e, principalmente, sabendo de tudo isso, focar no quão é importante que eles consigam respirar, estar bem, mesmo frente a todas essas adversidades, que é importante, e trabalhar com a criança também essa questão que sinalizar um sentimento, uma emoção da dificuldade, mas Uhum. mostrar para ele que é possível se tranquilizar, resolver e organizar a casa de modo que fique numa rotina harmônica e que a criança consiga entender que, opa, mesmo numa situação difícil, tem o que ser feito, tem como manter a calma, tem como a gente viver junto, tem como o pai pedir a opinião do filho, ver como que ele está se sentindo. Então, é muito importante essa troca. E a criança vai, com certeza, certamente levar isso para a vida dela. Né? Então, Você lá na sabe que. frente, Não, você sabe, só te interrompendo um pouquinho, você falou uma coisa que me interessa tanto, que é essa coisa do neurônio espelho, né? Eu acho isso a coisa mais linda assim, do nosso cérebro, sabe? Porque o neurônio espelho, né, pessoal, ele está localizado no córtex pré-motor e a gente tem ali neurônios, como a doutora Renata disse, altamente especializados em imitar o comportamento de outra pessoa. Então, se eu estou vendo alguma coisa, esses neurônios eles são ativados através. Isso foi provado já através de neurociência, de ressonância funcional, né? Que a gente ativa esses neurônios. Então, aquele velho ditado, né? De faça, como é que é a história do faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Enfim,
Não Faço o que eu funciona. digo, mas não funciona. Não rola, porque assim, você pode dizer, você pode ter um discurso belíssimo, né, sobre saúde mental, sobre tá, e tá. Só que se na prática você pratica outra coisa, você faz outra coisa, o teu filho ele vê o que você faz. Então, é Exatamente. super importante, né, Rê, assim, a gente se preocupar com a nossa saúde mental, porque a gente está vivendo um turbilhão aí de emoções, né? A gente sabe que a saúde mental ela é uma das grandes preocupações aí dessa pandemia, até pela OMS. E o que está acontecendo? As pessoas em casa têm passado por turbilhões emocionais, né? A gente está vivendo momentos aí políticos de muitas brigas, muitas raivas, polarização, então um briga com o outro no grupo do WhatsApp, aí fica de bico, aí não concorda com uma coisa, vê na televisão, xinga e tal, ou tá super ansioso, tá irritado. Quer dizer, os filhos, então, eles estão observando e muitas vezes imitando esse sentimento, aquilo que eles veem, é isso? Exatamente isso. Então é legal porque tudo isso começou. Eu gosto de contar a historinha porque dá uma ilustrada, né? Então, como que eles descobriram esses neurônios espelhos? Que é muito interessante saber disso. Foi um experimento que estavam fazendo em 1990, mais ou menos. Isolati estava fazendo seus experimentos com os macaquinhos, todos os macaquinhos com os eletrodos, e ele estava fazendo uma movimentação de ação com o macaquinho. E ele percebeu que todos os macacos que estavam assistindo a esse experimento começavam a ter e os macacos que estavam assistindo também estavam com os eletrodos. E eles começaram a observar que o macaco que fazia ação tinha um neurônio ativado, um grupo de neurônios ativado. E os macacos que estavam assistindo o experimento paradinho também tinha a mesma área de neurônio ativada. Ativava a mesma área, né? Exatamente. Então, o que isso nos mostra? Que às vezes o seu filho quietinho lá te olhando, aquela mesma área já está tendo ativação. Então, exatamente a mesma área. E aí é muito legal, porque a gente começa, tem a parte deles aprenderem as coisas que não são apropriadas, né? Às vezes a gente tem ação inapropriada, que é comum, eles também acabam aprendendo isso, mas eles também conseguem, e essas áreas têm a ver também com a empatia. Agora a gente sabe que isso tem tudo a ver. Então, uma criança que tem um repertório emocional e que dá para a gente desenvolver isso nesse momento, falar sobre o que é a tristeza, o que é a frustração, que hoje eu não estou legal, hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu estou angustiado. É legal falar isso com a criança, porque ela cria todo esse repertório de emoções. Eu gosto de explicar como se fosse um monte de gavetinhas. Em cada gavetinha tem uma emoção. Então, é importante que a criança tenha trabalhado, que essa família trabalhe todos esses repertórios, porque uma vez que ela identifica no outro esse mesmo sentimento, aquele neurônio vai ser ativado, aquele grupo de neurônios, e essa criança vai conseguir literalmente sentir na pele o que o outro está sentindo. Eu acho isso assim, essa coisa do neurônio espelho, ela me encanta muito por isso, assim, porque eu acho que é ali que mora essa coisa que eu acho, talvez, assim, a coisa mais evoluída que a gente tem, né, como na escala filogenética, e aquilo que mais nos diferencia dos outros animais, né, que é essa nossa capacidade de desenvolvimento de empatia mesmo, né? Da gente sentir a emoção do outro, né? E isso é graças ao neurônio espelho, que é uma coisa super recém-descoberta, né? Que é uma coisa da década aí de 90. Então, puxa, super, super bacana isso que você está falando pra gente. E falando assim, daquilo que eles estão vendo, as crianças estão vendo, estão enxergando e tal, a gente tem percebido, e aí eu recebi algumas perguntas em relação a isso, a gente tem percebido maus hábitos alimentares, né?
tanto dos pais que estão ficando mais relaxados e tal, estão comendo qualquer coisa, mas os filhos também, né? Com uma coisa de querer comer toda hora, muita criança engordando, né? A gente tem visto aí, também porque está fazendo menos atividade e tal. Fala um pouquinho para a gente disso. Na verdade, isso tem acontecido. Infelizmente, a gente vive hoje uma epidemia mundial que é a obesidade. E a Uhum, obesidade infantil também. Então, isso se intensificou muito agora, nesse momento, porque acaba que a gente acaba se permitindo algumas coisas. Ah, já está tão difícil, não vou fazer atividade física, a rotina foi bagunçada, as crianças uhum, não estão conseguindo fazer as atividades ao ar livre, que são essenciais. E a alimentação também, às vezes, fica mais difícil, porque a gente sabe que os pais estão sem ajuda, eles perderam o suporte da escola, eles precisam trabalhar em casa também. Então, é uma uhum. dinâmica mais difícil. Mas é importante, na medida do possível, tentar ter uns alimentos saudáveis em casa, até para evitar as tentações. Por quê? Uhum. Está num período muito prolongado. Para a gente conseguir mudar um hábito, a gente precisa ir de mais de 21 dias lutando contra ele, né? Uhum, exatamente. Que a alimentação para a criança é uma base muito importante para esse crescimento saudável. E Uhum, a gente peca na parte nutricional, isso sim vai ter um impacto de crescimento físico, uhum, estrutural, orgânico, e também a gente acaba criando um novo hábito que depois vai ser muito difícil correr atrás, né? Então, exatamente. mudar um hábito é muito difícil. Então, por mais que tenha acontecido todo esse baque que foi, é importante, até porque a gente não sabe até quando vai, quando as escolas voltam, não existe uma previsibilidade de normalização. Então, Uhum, é importante tentar, na medida do possível, seguir uma rotina saudável, pensando aí nos pilares de um estilo de vida saudável. uhum, Porque uhum. ter saúde, hoje a gente viu que é essencial, é o nosso bem mais precioso. Então, a gente realmente precisa cuidar dessa parte. E um sinal de alerta importante: a criança que começa a comer demais ou comer de menos é um sinal de alerta de que algo não vai bem. Legal. A gente precisa olhar com calma para essa criança e não só tratar Uhum. o sintoma, que tá comendo muito, vou esconder Vou tudo tirar a dentro do comida. armário. Uhum. Vamos entender melhor, porque geralmente tem uma causa aqui no meio e quando a gente não consegue encontrar essa causa, o sintoma só começa a mudar. Então ela começou a comer, daqui a pouco aí você trancou tudo no armário, aí que ela vai começar a fazer xixi na cama, aí você Uhum. vai correndo atrás do xixi na cama. Então parece que os sintomas começam a migração de sintomas, que a gente chama, porque a gente não foi na causa. Sim, E porque também a pode ter. gente tem depressão, ansiedade em crianças, né, Rê? Tem, tem. Então a gente tem que ficar de olho nisso. A gente já tem estudos mostrando o impacto dos distúrbios mentais mesmo, inclusive nas crianças. Então a gente tem aí um risco aumentado de até 4 vezes mais de desenvolver qualquer tipo de estresse, de transtorno psíquico, principalmente o estresse pós-traumático, que é muito comum acontecer aí depois de um evento muito impactante, desastres, ou mesmo que aconteceu lá na época das Torres Gêmeas. A gente sabe que isso também acontece com as crianças e a Uhum. gente precisa sempre observar esses, esses comportamentos que fogem do habitual. Legal, legal. Então você está falando das rotinas todas, né? E então, vamos falar, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. E a rotina do sono, de que forma ela impacta no desenvolvimento infantil? Desculpa, Pê, travou. Travou? Eu estou falando que eu estou puxando a sardinha agora para o meu lado e eu quero saber de que forma
a rotina do sono, ela vai impactar no desenvolvimento infantil? Ah, tá. O sono é super importante, então é um dos pilares do desenvolvimento saudável. E para a criança nem se fala, principalmente porque é no momento do sono que a gente libera um monte de hormônios que são importantes para o crescimento da criança. Então, a Uhum, falta desse hormônio, a falta da liberação, ela vai ter um impacto muito maior. Então, a gente está falando de uhum. hormônio de crescimento, a gente está falando de hormônio tiroidiano, a gente está falando de grelina e leptina, que controla a sensação de fome e saciedade. Então, é muito importante que as crianças durmam cedo. Geralmente, os picos de liberação desses hormônios acontecem por volta das 23 horas na Uhum. fisiologia, e que para que a gente tenha o maior aproveitamento desses hormônios, a gente precisa que a criança durma 2 horas e meia, 3 horas antes desse pico. Então, 8 horas, mais ou menos, seria um bom horário, considerando essa fisiologia. Tá. Me fala uma outra coisa. A gente está vivendo aí, né? Acho que talvez o maior desafio dessa pandemia é o tal do homeschooling, né? Que os pais se tornaram professores. E isso tem causado muita preocupação, muita ansiedade nas mães, medo. Será que meu filho vai aprender? Será que meu filho vai alfabetizar quem está em fase de alfabetização? As minhas filhas essa semana. Elas estavam aprendendo uma conta de matemática assim dificílima, assim, com 3 casinhas, né? Centena, dezena, unidade, subtração. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, vocês já estão aprendendo isso? E aí eu tive que dar uma respirada e tal para não deixá-las mais ansiosas, porque uma estava super nervosa que não estava conseguindo fazer. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, de que forma os pais devem se comportar e, assim, na tua opinião, como pediatra, esse ensino aí à distância, ele vai ser efetivo? As crianças deveriam retornar um ano? Porque a gente tem grupos de mães que estão falando isso, assim, que o certo seria a criança voltar um ano, né? É um assunto que não dá para generalizar. Tá. Vai precisar ir bem no um a um. Por quê? Porque cada criança vai se adaptar de uma forma a esse Uhum. tipo de. Porque pensa que as crianças também foram retiradas de uma rotina e foram colocadas em outra. Então, de Uhum. repente, a gente luta ali, né, para a criança ficar longe da tela. Pois A é, gente aí tem que coloca, ficar no computador. tem que ficar no computador. E isso tem a ver também, se a gente for pensar, a criança tem que ficar sentada. Que criança que consegue ficar sentada ali na escola? Uma criança de 5 anos, de 3 anos, 1 hora quietinha, olhando para a tela. Então a gente tem que pensar na questão da ergonomia, na questão de estímulo Visual. visual, entendeu? É uma dinâmica que a criança está sentindo, a falta do contato. A criança tem muito disso de precisar do toque. Então, Uhum. não dá para generalizar. E o que eu gosto sempre de orientar, deixe uma rotina, já está tão pesado, e se a gente for pensar que a gente precisa manter um ambiente harmônico, sem estresse, porque o estresse Uhum. tem repercussões negativas, faz o que dá, o que tiver confortável, tanto para o pai e para a mãe, quanto para a criança. Uhum. Porque os pais criam uma expectativa que a criança não está conseguindo absorver ainda aquela dinâmica. Então ele Sim, ainda está no sim. processo de adaptação, né? Pensa como foi difícil para conseguir trabalhar no home office para o pai e para a mãe. Então, Super difícil. para a criança se adaptar a essa nova dinâmica, fica mais complicado. Então, tenta ouvir um pouquinho o que a criança está sentindo, se está tudo bem, se ela está confortável com aquilo. Esses dias eu perguntei para o Lucas, ele falou, meu olho dói. Então, às vezes, a gente não para pensar e ver se está confortável para eles, né? Depois eu falei, Exatamente. puxa, né? A gente tem que parar para pensar e não ficar só pensando na parte da matéria, do número. As escolas elas já vão se preparar para um gap que Uhum. vai ter entre as crianças, Tá. né? Não tem jeito. Mas assim,
vamos deixar confortável, faz o que for possível, porque Uhum. essa energia, esse estresse, ele pode, se não for canalizado de uma forma positiva, as perdas serão muito maiores do que os ganhos. Então, e pensar também que tem outras habilidades que a gente pode trabalhar, né? As habilidades, ali a habilidade do aprender a ler e escrever pode ficar um pouco indefasada, mas a gente capricha nas outras. Então, trabalha as outras coisas, conversa mais, colocar a criança para praticar as atividades de Tarefas casa, domésticas, né? Pois é. tarefas domésticas. Eles adoram, se sentem super úteis. Com isso, a gente consegue mostrar para ele que a gente erra, que dá errado, que depois dá certo. Tem As tanta minhas coisa. aqui estão aprendendo a cozinhar comigo, a gente está bolando umas coisas. Delícia? Uma Uhum. delícia. Então, é assim, olhar para o desenvolvimento como uma média. A gente Uhum. vai ter perdas, mas a gente vai ter muitos ganhos em outras coisas. Então, Uhum. foca vai dar ganho, né? Se a gente ficar focando na perda, a gente vai criar um ambiente de estresse. E até falando um pouquinho de estresse, tem 3 tipos de estresse. O Uhum. estresse positivo, que é ótimo. É aquele estresse que a criança, por exemplo, quando vai tomar vacina, e não deixem de dar as vacinas, não atrasem, gente, por favor, mesmo nesse momento Mesmo na específico. pandemia, né? É, que a criança dá aquele choro, o pai vai, acolhe e ela aprende a lidar com a frustração, é super positivo. Ganha um Tem docinho. isso, e pronto, resolveu. Tem o estresse que é tolerável, que é esse ambiente que a gente precisa tentar oferecer agora para as crianças, lembrando lá Uhum. do ambiente que interfere, e tem o estresse tóxico. O estresse Hum. tóxico é um ambiente que a criança tem alto nível de cortisol, alto nível de adrenalina, e esse estado de estresse contínuo, ele interfere na arquitetura cerebral que está em formação. Ele é capaz de fazer disrupturas ali nas conexões neuronais, e isso é muito E negativo. perder etapa de desenvolvimento, né? Perde. Então, Não, a com gente certeza. tem que tentar manter ali, é uma situação de estresse fato, mas tentar ali manter na situação de estresse tolerável, porque se a gente passa para o estresse tóxico, a gente tem outras perdas, e essas perdas a gente sabe que as crianças que sofreram esse alto grau de estresse tóxico, lá na frente, a gente tem sim impactos agora, curto, Uhum. médio, e lá na frente também. Então, são crianças que podem evoluir para alcoolismo, gravidez na adolescência, Transtornos de criminalidade, ansiedade, né? transtornos de Na ansiedade, adolescência. depressão, suicídio, que está aumentando Uhum. bastante, e até doenças cardiovasculares, diabetes. Então, é um momento que é importante a gente respirar, Exato. equilibrar e fazer o que dá, sabendo que as crianças estão absorvendo tudo, toda a nossa movimentação, toda a nossa expressão facial. Às vezes a gente está ali quietinho, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas está tenso, está irritado. E o neurônio espelho da criança está lá daquele mesmo jeito. E aí até Uhum. preocupante, porque a gente precisa trabalhar a habilidade emocional da criança. Sim, E como sim, que a sim. gente vai falar para ele você não, ué, você tá com uma cara feia e não tá triste? Eu acho que eu não tô reconhecendo bem as emoções, né? Exato. É Então, importante falar o que a gente está sentindo e falar, né? É super importante isso. A gente não pode esconder as emoções dos nossos filhos, porque dessa forma eles ganham repertório emocional, né? que é super importante. Então, se tem e as mães, para as mães que estão se sentindo ansiosas com a questão do conteúdo, deixa isso para a escola resolver quando eles voltarem, porque eles vão precisar criar uma estratégia por conta do gap, porque tem criança que vai super bem, tem outras Sim. crianças que não pegam na frente do Vai ter que ter computador. reforço. Pois é, eu também acho. Eu confesso que eu tô.
eu tô levando super numa boa, porque eu acho que a gente já tem tanta coisa para se preocupar, né? Em relação à pandemia, à Sim, quarentena, ao isolamento, que eu não crio mais esse problema, né? Eu acho que a gente tem que ir naquilo que é possível, né, Rê? Deixa eu só te isso. interromper um pouquinho. Queria mandar um beijo grande para Thaís Saron, que foi nossa veterana lá de Santos. Beijo, querida, que divulgou nossa live. Beijo. Eu queria mandar um beijo para Carla, que foi a professora das minhas filhas quando elas estavam no G5, e agora a filha dela estuda com as minhas filhas. Um beijo, Carla, é professora. E tem uma pergunta aqui da Legal. Carla Marconi, que ela fala assim: essas táticas aí que a gente está falando, tudo isso, vale para uma criança de 12 anos? Muito mais, muito mais. Na verdade, o cérebro cresce até 20 anos. Então, Uhum. qualquer momento é a hora, é agora. Então, se dá para fazer muita coisa, principalmente as crianças que estão ali na pré-adolescência, eles estão sentindo tudo isso e eles também estão nesse conflito aí de transição, de adolescente, de ficar mais sozinho, mas de não querer. Então, eles Uhum. precisam desse olhar, eles precisam dos pais muito perto, né? A gente Talvez até precisa mais estar. perto do que os pequenos, sei lá. Sim, sim, apesar deles falarem que eles não querem ficar perto, eles precisam. Você está sendo um ponto de referência ali no momento que ele mais precisa. E outra coisa que é importante é conversar, né? Então, aproveitar que está tendo tempo, olha no olho, conversa, fala, fala sobre os seus sentimentos, fala sobre os sentimentos deles. Às vezes vem coisas que a gente nem tá, nossa, nem imaginava que meu filho está pensando tudo isso. Você está precisando de alguma coisa? Como que a gente pode se ajudar? Então, esse momento também é um momento importante, é um momento de ficar de olho, verificar o excesso de tela, o tipo de conteúdo que está, né, tendo contato, porque com os pais ali imersos no trabalho, nas coisas para fazer, que bom ouvir isso. Ela respondeu que bom ouvir isso. As crianças acabam ficando mais tempo na tela e a gente precisa pensar que eles também são suscetíveis. Então, hoje a internet é ótimo por um lado, mas ela tem muitos riscos. Então, sempre conversar, estabelecer as regras, orientar o que pode, o que não pode, para a gente prevenir. Então, prevenir sempre é a melhor opção. E essas coisas desses joguinhos, né? Porque assim, às vezes navegar na internet, eu também confesso que acho muito perigoso e estou sempre tentando restringir, né? Mas às vezes, aí eu queria a tua opinião de mãe e de pediatra. Às vezes tem uns joguinhos que parecem tão inofensivos, sabe? Parece tão assim tranquilos, coloridinhos, que coloca roupinha, que coloca não sei o quê. E as crianças gostam muito disso. Eles são de uma geração, né? Uma geração que tem uma fissura por isso, quase igual a gente tinha pelo Menudo, né? E aí eu queria... qual que é a tua opinião, assim? O que tem isso? Olha, na verdade, todo momento que a criança estiver na tela, com o adolescente fica mais difícil e por isso que a gente tem que treinar o diálogo, porque Uhum. vai ser você que vai estar ali olhando, mas vai ser aquela voz que fica lá da criança, sabe? Aquela voz, ai, meu pai, minha mãe. Mas de pequeno a gente precisa sim supervisionar. Tem alguns jogos que parecem inocentes, mas tem mensagem subliminar, então tem que ficar de olho e limitar, na medida do possível, o tempo de telas, só para Tá. ter uma noção, uma referência. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até 2 anos, zero telas. Por quê? Porque não tem benefício que supere o risco. Tá. Então, abaixo de 2 anos. A gente sabe que não E é a nada de realidade. tela é nem televisão? Zero! Abaixo de Zero! dois, E a abaixo de galinha 2 anos. pintadinha que as minhas filhas assistiam?
Meu Deus! Vou me entregar aqui. Não, todo mundo coloca. É só para a gente ter uma Tá, referência de tá, saber que ponto que está passando, tá. quanto que está passando. Por que que eles falam isso? Porque tem toda a questão da criança no primeiro ano os primeiros 2 anos de vida, a criança cresce como nunca na vida. Então, só para a gente Uhum. ter uma referência rapidamente. No primeiro ano de vida, a criança cresce 25 centímetros no ano. No segundo ano, 12,5. Nunca mais na vida ela cresce isso. No estirão da puberdade, ela vai crescer 10, 15 se for menino. Ou seja, o primeiro ano é um crescimento muito acelerado. E querendo ou não, a tela tem o risco, né? Todas as estruturas delas estão em formação. E tem um ponto que eu acho que talvez seja o mais importante. Quando você deixa a criança ali na tela, ela fica quietinha e você perde a oportunidade de fazer o que ela mais precisa, que é a interação entre pares. Né? Então, Perfeito. esses primeiros 2 anos, a criança precisa de estímulo. É físico. Ela precisa... Tanto é que eu sempre falo, precisa colocar na escola antes de 2 anos? Não. Por quê? Porque nessa fase a criança não precisa se socializar, ficar com muitas pessoas. Ela precisa de um cuidador com forte vínculo afetivo. Porque ela precisa de alguém ali atendendo todas as necessidades dela. Físicas, Uhum. emocionais, cognitivas. E quando a gente vai deixando, fica assim, acaba que você até esquece às vezes que a criança tá ali, porque hipnotiza, ela fica quietinha. Sim. E aí a criança está perdendo oportunidade de criar, de construir, de se Novas envolver. conexões cerebrais. Que Ela fica só, interessante. ela fica numa postura muito passiva, né? Uhum. E, na verdade, por que ela fica quietinha? Por conta do estímulo visual do desenho infantil. Então, são telas que a fração de segundo muda muito rápido, muito colorida, o timbre da voz é baixinho, e mais agudo. Então, ela se hipnotiza com tudo isso, não tanto Uhum. com o conteúdo em si. Uau! Meu Deus do céu, eu e tem um monte de mãe aí que hoje vamos dormir na pia. É Não, isso. gente, não precisa colocar chibata. A gente passa só uma referência para também balizar ali para ver o quanto está excedendo, tá? Então, a gente sempre prefere, se você se perguntar, o tablet ou a televisão é menos pior, por conta do tipo Porque o de tablet luz. também fica perto, né? O celular, o E o tablet tipo de ficam luz, perto. o tipo de onda de luz é diferente. Então, a luz azul é pior, porque interfere na produção de melatonina, que é aquele hormônio indutor do sono. Tá. Então, de preferência, faz fracionado. Então, coloca um pouquinho, tira, faz alguma atividade, depois põe para não ficar também horas ali na televisão. Tá, legal. 6 anos eles falam 0, de 2 a 5, 1 hora, e acima de 5, 2 horas por dia. Bom, tudo bem, né, pessoal? Não, isso em condições de dia a Ideais. dia, de rotina, condições ideais. Não estamos em condições ideais. Não, É só sim, para sim, sim. Não, eu tô brincando. É legal a gente também parar e refletir, né? Porque a gente às vezes vai no automático e as crianças gostam, né? Tem coisa que elas adoram, os joguinhos, o tal dos Roblox, os TikTok agora. Ai, meu Deus do céu. Ó, tem uma paciente sua aqui, tá te mandando um beijo carinhoso. Eliane Salles. Doutora Renata, fantástica contribuição. Fiz a escolha acertada da pediatra da Lara. A Lara tem muita sorte. verdade. Gratidão pela live. Ô, Rê, o pessoal está curtindo muito aqui a tua participação e eu queria que você deixasse então para gente. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mais algum recado, mas eu queria que você, na sua despedida, que você falasse para a gente onde você atende. Eu sei que você tem aí um trabalho além da clínica, você tem um curso super interessante sobre desenvolvimento infantil dos pais, né? Fala para a gente um pouquinho. Eu mergulhei no estudo sobre o desenvolvimento infantil, então é algo que me interessa muito, eu fui muito atrás disso. E eu me juntei com a Bárbara, que eu conheço há 4 anos, que é psicóloga, e
na pediatria, no modelo tradicional de atendimento, eu tinha muita dificuldade de ter esse olhar do emocional, da saúde psíquica e a saúde física. Na maioria das vezes as mães não entendem, acham que psicólogo é só quando tem uma tragédia anunciada, tem muita resistência. E eu acho que não dá para trabalhar de forma separadamente. Então a gente se juntou e a gente criou um projeto para justamente ter esse olhar focado na criança, e não dá para falar em criança sem falar família, por conta do ambiente e tudo isso. Então o nosso projeto é 100% focado no crescimento, desenvolvimento saudável, estruturação familiar, com esse olhar da psicologia e da pediatria. Uau, que demais! E é um curso online? É online. Ai, que bacana, que bacana, A gente Rê. optou pelo online, primeiro por essa resistência que a gente sentia, né, de Uhum. ir, e pela dificuldade de ter que marcar uma consulta, passa outra vez, vai, acaba que é um resultado mais moroso. Nossa, muito E legal. E como é que as pessoas encontram esse curso? Na clínica, não é? Na Clínica Crescer? a gente colocou até agora montou um Instagram, tá nascendo, Ai, que legal. Ah. que chama Pais Preparados, Filhos Felizes. Ai, que E lindo. a gente pensou bastante no nome, que é o que toda mãe e todo pai querem. Que os filhos sejam felizes, né? Ah, adorei. E aí Adorei. a gente coloca aí como se preparar para tudo isso, porque não é fácil, né? Ainda mais hoje, Uhum. com informação, a gente sente até que os pais acabam ficando perdidos com tanta informação e dificuldade mesmo para seguir aí um caminho. Que legal. E se a Então a pessoa gente te seguir, então, no Instagram, ela já automaticamente já consegue também te achar através do link do curso, né? isso, isso. E aí tô lá na Uau. clínica também, fazendo administração. Ah, e a sua clínica é linda, porque ficava pertinho lá da casa que eu morava, adorava lá na Chácara Clabim, né? Em São Paulo. É, Legal, tá super legal. para vir fazer uma Ai, que visita. bacana. Então, pessoal, todos vocês que estão aqui me assistindo e os que vão assistir ainda, porque essa live vai ficar gravada, depois vai para o meu canal do YouTube. Então, todos vocês que gostaram da Renata, que é uma querida pediatra, amiga, que você siga também a Renata. O teu Instagram é doutora ponto, Doutora Renata Catena, doutora Renata pediatra. Scatena, tudo junto. Doutora Renata Isso. Scatena, pediatra, exatamente. E que legal, Rê. Queria te agradecer muito a presença, acho que foi super bacana, você trouxe muita contribuição para a gente. Ah, Eu só tenho que te agradecer. Fica aqui o espaço para você voltar sempre que quiser. muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a todos que participaram, que gostaram, que se manifestaram, que fizeram perguntas. E qualquer coisa pode mandar um direct para a doutora Ana que eu Eu respondo. encaminho para a Rê, exatamente. Aqui é ligação direta, é live o tempo todo. Obrigada, querida. Pessoal, obrigada por ter ficado com a gente, tá? Eu sei que sexta-feira, esse horário, às vezes está todo mundo já cansado. Obrigada pela audiência de vocês. Se você gostou, compartilha com alguém que precisa assistir essa live. Deixa aqui marcado embaixo do nosso IGTV que vai ficar salvo até amanhã. Amanhã vai lá para o meu canal do YouTube, tá bom? Obrigada mesmo. Beijo, Rê. Beijo para todos vocês. Bom fim de semana. Fiquem em paz. Obrigada, Rê. Tchau. Tchau.